Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre um pequeno problema, que às vezes alguns haters católicos vêm discutir sobre o uso de imagens. Nós evangélicos seguimos somente a Bíblia e uma das coisas que a Bíblia diz é que não devemos adorar imagens de escultura nem prestar culto. Não é só adorar, também nenhum tipo de culto, veja bem. E a Bíblia ordena isso, ela não coloca dúvidas sobre isso. Aí o hater católico veio contestar isso e colocou um link de um canal que defendia o uso de imagens de escultura, Esse link pretensamente desmentiria os evangélicos. Claro que é ridículo, Eu fui verificar o link para analisar qual era a desculpa para a adoração de imagens que estavam usando. Então esse site católico aí, citado pelo hater, disse que Deus não proibiu o uso de imagens e que os evangélicos estariam distorcendo a interpretação bíblica, tirando do contexto. Eles fazem essa alegação, só que eles usam totalmente textos fora do contexto. É curioso. Existe uma coisa que se chama teologia sistemática, que é uma teologia onde você pega os ensinamentos da Bíblia e os aproxima. Cada afirmação, você coloca as afirmações coerentes umas com as outras, próximas de si, para entender o que a Bíblia diz como um todo, E a teologia sistemática ela pode ser usada sim para você falar sobre coisas que não estão especificamente em um texto, mas estão em todas as escrituras. Entretanto, isso deve tomar noção da coerência. Qual é a coerência dentro da Bíblia, daquele texto? Qual é a coerência dentro do livro que está sendo escrito daquele texto? E qual é a coerência do próprio capítulo, ali, dos versículos, inclusive, que rodeiam aquele texto? Então, essa coerência é fundamental. E, embora o site tenha acusado os evangélicos de distorcer a interpretação tirando do contexto, foram eles que tiraram do contexto, como você vai ver na afirmação. Eles afirmam ainda que Moisés fez a serpente de bronze para Israel e que logo seria uma imagem para culto. Ora, então a serpente de bronze era imagem para culto, segundo eles. Isso é uma afirmação. Eles afirmam ainda que a presença de imagens no Santo dos Santos seria uma prova de existência de imagens no culto judaico. Bom, poderia até ser uma presença de imagens, mas será que era para culto mesmo? Será que era isso? Eles dizem ainda, esse site, que Jesus apoiou o uso de imagens depois frequentou o templo. Jesus frequentou o templo. Será que ele usou as imagens no templo para culto? Vamos ver o que a Bíblia diz em relação a isso, A primeira coisa é que Deus proibiu claramente o uso de imagens, está lá em Êxodo 24:6, que diz o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia de milhares do que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Veja bem que ele diz aqui que não prestará culto, não te curvarás a elas, nem as servirás. Então é não prestar culto e nem se curvar a elas. Mas muitas pessoas se curvam a essas imagens, Imagens, ao contrário do que os católicos atualmente tentam dizer, seria só uma imagem, uma lembrança ou qualquer coisa, não indica apenas uma mídia visual, como se fosse uma mídia visual a escultura, que mostra alguma coisa, Imagens são sinônimos para ídolos na cultura brasileira. As pessoas, quando citavam imagem há tempos atrás, de onde vem essa expressão, culto a imagens, há, digamos assim, uns 30, 40 anos atrás, elas estavam se referindo exatamente a figuras de gesso que eram adoradas, para as quais acendiam velas e coisas do tipo. Então, imagens era o sinônimo de ídolo, Imagem era sinônimo de ídolo. Você deslocar essa fala, dos evangélicos especialmente, que tem um contexto lá atrás, para hoje, que as pessoas pensam em imagem, mas no contexto de uma foto de celular, ou uma imagem de internet, alguma coisa nesse sentido, você está deslocando a fala inicial do contexto, Porque o uso desse substantivo imagens tinha um contexto, e que era realmente a questão de sinônimo de ídolo. Imagem ali
era sinônimo de ídolo, não era sinônimo de imagem, como uma foto, um desenho, qualquer coisa, não era isso, tá? Ou não era simplesmente um boneco de super-herói, não era isso, estava atrelada rigorosamente a ídolo, tá? Então tem que se analisar um pouco atrás, né? Voltando inclusive na tradição católica, que carregam imagens de prostituição e coisa do tipo, para ver que imagem estava ligada a ídolo. Ah, mas as imagens não seriam ídolos porque seriam santos. Então o que são ídolos, né? Ídolos são a representação para culto de seres espirituais ou seres superiores com pertença à capacidade de interceder pelos homens perante Deus ou exaltar os homens de alguma maneira. Por exemplo, ídolos podem ser inclusive cantores evangélicos, podem ser ídolos. Se a pessoa pensa que ele vai chegar a Deus porque ouviu a música daquele cantor ou porque adora aquele cantor de alguma forma. Um cantor secular também pode ser um ídolo nesse sentido. Mas especificamente aqui no que Deus está falando, não fazer ídolos, são imagens que servem para culto mesmo, para venerar, para se curvar perante elas. E inclusive alguns pensam assim, mas nós não imaginamos que aquelas imagens sejam o Deus específico. Não, nenhum culto, nenhum tipo de culto diferente, nenhum tipo de grupo religioso pensa que as suas estátuas são os ídolos. Eles pensam que as estátuas são representações daqueles ídolos, só isso, né? Os ídolos são meramente representações de algum ser espiritual que de repente existiria, né? E todos os povos acreditam inclusive que existe um Deus supremo, né? Um Deus único, só que a maioria deles acredita que esse Deus é inalcançável. Isso é a marca do paganismo, achar que Deus é inalcançável e que para alcançar Deus pode-se recorrer a outros tipos de seres espirituais, né? E outros povos recorrem a ídolos pois pensam que Deus seria inalcançável, mas nós que somos cristãos, nós recorremos a Deus diretamente através de Jesus Cristo e de nenhum outro mediador, conforme está lá em Atos, porque venerar qualquer outro ser, ou qualquer santo, ou qualquer imagem, isso seria apostasia, isso é definição de idolatria. Então não basta dizer que a imagem não é o que estou adorando, é o que ela representa. Ela representa o que? Um outro ser que não é Deus. Então já está errado, já é idolatria, tá? Porque chegam a confundir as coisas como se a pessoa adorasse exatamente aquele pedaço de pau, quando não é o caso. O pedaço de pau é simbologia de alguma coisa espiritual, isso que é idolatria. Bom, agora, existe veneração a imagens ou a santos, né? Sim, né? Segundo o site da Canção Nova, visitei hoje, dia 1º de maio de 2019, diz o seguinte, numa página lá, formação.cançãonova.com/igreja/doutrina/ qual é a diferença entre venerar e adorar. Eles dizem o seguinte: venerar é o culto prestado aos santos e às imagens e relíquias que os representam. Aí eles dividem o culto, né, entre um culto superior e um culto inferior. Ora, lá em Êxodo, né, 20 diz claramente: não prestarás culto, ou seja, nenhum culto. Não interessa se o culto é superior ou inferior, você não deve prestar nenhum culto aos ídolos. Então você vê aqui que existe o culto prestado aos santos e às imagens. Nas palavras da Canção Nova, venerar é o culto prestado aos santos e às imagens e relíquias que os representam. Então você tem aí uma característica óbvia de que culto às imagens existe, né? E no site do Santuário de Aparecida, por exemplo, hoje também, 1º de maio de 2019, ao meio-dia 16, havia mais de 3.215.000 velas virtuais acesas para a Senhora Católica Romana chamada Aparecida. Ou seja, as velas seriam um símbolo de devoção. Essa devoção ela estaria ligada ao culto a Deus, né? E esse culto a Deus passaria por Aparecida, né? Então nós vemos aí que há realmente um culto a esse tipo de coisa, né? Bom, não há o que discutir quanto a isso, que não há o culto. Mesmo, a única coisa que vão dizer é que o culto é superior ou inferior, mas a Bíblia diz para não ter culto nenhum, né? E alguns dizem que a mais devoção não seria adoração, né? A devoção seria uma coisa diferente, né?
Segundo o site do padre Paulo Ricardo, né, um padre muito aguerrido contra os evangélicos, diga-se de passagem, ele diz o seguinte: por esse motivo, a devoção aos santos e até mesmo a devoção à Virgem Maria deve ter sempre a Deus, princípio e fim de todas as coisas, por destinatário. Ou seja, a devoção aos santos e a Maria seria um caminho para Deus, né? Ser devoto da excelsa mãe do Verbo encarnado, assim como deste ou daquele santo, significa, em última análise, venerar o que neles há de Deus, isto é, venerar nos servos a grandeza, o poder, as perfeições, a bondade, etc. do Senhor, né? Então, venerar nos santos, em Maria, o que é do Senhor. Venerar, nós vimos, é um culto. Então, é cultuar nos santos, em Maria, o que seria de Deus. Não, você tem que cultuar diretamente a Deus. É o que nos diz Êxodo 20. Não diz que você tem que cultuar nas pessoas. Isso está no site padrepauloricardo.org/aulas/ o que significa ser devoto. Foi visto em 1º de maio de 2019. Essa definição se encaixa perfeitamente na definição de idolatria, que é você transferir para alguma coisa, ou para alguém, ou para uma imagem, ou para uma pessoa, ou para um outro ser espiritual, alguma coisa que deveria ser dada a Deus. Então se transfere. Isso é uma definição óbvia de idolatria. Não sei como é que não conseguem perceber. Bom, outra alegação que dizem é que Moisés mandou fazer as serpentes de bronze. Já vimos então que há idolatria sim, né? O culto às imagens, e há uma justificativa de que se Moisés mandou fazer as serpentes de bronze, logicamente então podem se fazer imagens para adoração. Bom, será que Moisés mandou fazer Deus mandou Moisés fazer aquelas serpentes de bronze para adoração? Imagino que não, né? Porque a Bíblia nos diz o seguinte: Deus mandou fazer a serpente para o povo se humilhar perante Moisés e não como adoração. Você lendo o texto exato disso, diz o seguinte: que o povo chegou e reclamou com Moisés porque saiu do Egito e estavam passando mal, não tinham a mesma qualidade de vida que tinham antes. E reclamaram, falaram mal de Deus e de Moisés, diz o texto bíblico. Então Moisés vai procurar a Deus e Deus manda Moisés fazer a serpente de bronze, ou melhor, antes disso. Antes de Moisés procurar, Deus mandou serpentes abrasadoras que morderam o povo e o povo adoeceu. O povo recorreu a Moisés, né? E Moisés foi procurar a Deus para pedir ajuda. E Deus mandou que Moisés fizesse por ele mesmo, ou para ele mesmo, né? Melhor, tem um termo ali que não está bem traduzido nas Bíblias. Tem um termo ali em hebraico que não está muito bem fechado em todas as versões. Mas tem uma questão que é por ele mesmo ou para ele mesmo. De qualquer forma, ele mesmo fez a serpente de bronze. Não mandou outra pessoa fazer. Não mandou o sacerdote fazer. Por quê? Porque afrontaram a Moisés e afrontaram a Deus. Então eles deveriam, na verdade, olhar para a serpente de bronze e ver que aquilo que eles recusaram, né, confessando que estavam errados, eles se salvariam. Porque quem olhasse para a serpente de bronze seria salvo da morte, no caso ali, né? Um tipo de salvação. Por isso que Jesus diz que quando a serpente foi levantada no deserto, aquilo simbolizava a sua vinda, porque as pessoas que olhassem para aquela serpente, elas estavam arrependidas de seu pecado. Elas não estavam cometendo outro pecado que era da idolatria. Elas estavam mostrando que estavam arrependidas. Elas estavam se submetendo à vontade de Deus e se arrependendo de seus pecados. Percebe a diferença? Então, como ali não era uma questão de idolatria, era uma questão de mostrar, dar testemunho de que elas estavam arrependidas, né? Assim como a ceia do Senhor e o batismo são testemunhos, são relembranças, são uma forma de você testemunhar que você realmente reconhece que Jesus morreu para nos salvar, né? Trazendo uma conotação um pouco parecida, né? Embora sejam coisas não diametralmente opostas, mas cronologicamente distantes, né? E quando o povo de repente resolveu adorar a serpente de bronze, Deus mandou destruir o instrumento através do rei Ezequias. Em 2 Reis 18:4, foi ele, né, no caso Ezequias, que retirou os altares idólatras das colinas, pôs abaixo as colunas sagradas e destruiu os postes de adoração pagã.
despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia construído, pois até aquele tempo os israelitas lhes prestavam veneração queimando incenso. Era conhecida como Neustã. Olha como eles prestavam veneração para essa serpente de bronze, queimando incenso, que seria o equivalente hoje a acender vela. É o equivalente, porque no caso da vela, segundo eu andei pesquisando aqui, parece que ela, quando ela se consome, mostra que a pessoa deve se consumir ali naquela questão espiritual para aquele santo, que ela em nome de Deus, né, que ela está queimando a vela. Assim também eles queimavam incenso, que o incenso, quando subia, seria cheiro suave e agradável a Deus, né? Então havia esse tipo de adoração, né, para a própria serpente de bronze, e ele foi condenado, e o rei Ezequias destruiu a serpente de bronze. Mas a serpente de bronze, ela não foi criada para adoração, ela foi criada para um símbolo, né? Um símbolo assim de confissão, de pedido de perdão mesmo, e não exatamente um símbolo de adoração. Se fosse o caso, né, como dizem os católicos, né, das imagens serem somente esse tipo de coisa, como era a serpente de bronze, seria uma coisa diferente, mas não é, como nós vimos lá nos textos, né? Segundo o Canção Nova, abre aspas, venerar é o culto prestado aos santos e às imagens e relíquias que os representam, ou seja, é um culto, fecha aspas, né? É um culto isso, tá? Então não venha me dizer que não seja um culto, né? Então quando o cara é devoto, acende uma vela lá, ele está fazendo essa devoção, né, a Deus em última instância, mas primeiramente aos santos que estão na frente ali, segundo eles, né? Então, portanto, não tem nada a ver com a adoração à serpente de bronze. Outro caso que diz é que a presença de imagens no templo validaria o uso de imagens. Bom, primeiro os textos estão lá em 1 Reis, né? E deixa eu ver aqui, 1 Reis 18, ou 6 e 7, tinha algumas coisas também, né? E é interessante que fazem esse tipo de alegação, dizendo que essas imagens estariam ali para adoração. Entretanto, a maioria das imagens que citam estão, inclusive, no santuário, no Santo dos Santos, ou seja, ninguém entrava ali, ninguém via aquelas imagens, certo? Alguma outra, menor quantidade, talvez o mar de bronze e poucas outras coisas, que estariam mais acessível às pessoas de modo geral, né? E o mar de bronze, que tinha imagens ainda, ele não era usado para uma coisa muito nobre, né? Ele era usado para purificação dos sacerdotes. Quem não sabe o que significa purificação dos sacerdotes, o sacerdote chegava sujo e se lavava no mar de bronze, né? Então não era assim, que lugar maravilhoso e tal, não. Era um lugar para limpeza mesmo, é um lugar de limpeza, que não era um lugar tão grandioso assim. Então ali no mar de bronze não havia também o contexto de adoração, que teriam 4 juntas de bois, uma para o norte, uma para o sul, uma para o leste, uma para o oeste, segurando uma grande bacia, né, digamos assim, que teria litros e litros d'água para os sacerdotes se lavarem. E lembre-se que os sacerdotes muitas vezes estavam sujos de sangue, né, e se lavavam naquele lugar, além de estarem sujos de outra coisa qualquer, né, eles se purificavam ali, né. Então, como você pode ver, não há um lugar assim que se possa dizer, é um dos lugares mais nobres que estavam visíveis ali. Não, o lugar mais nobre, que tinha algumas figuras de querubins, inclusive a Arca da Aliança, ela não ficava visível para o povo, ela ficava no Santo dos Santos, ela ficava escondida. Então o povo, quando ia no templo, ele não ia lá para ver imagens, isso é ridículo, né? E inclusive esse mar de bronze no tempo de Jesus parece que já não existia, já tinha sido inclusive perdido, né? Alguns até duvidam que ele tivesse existido, né? É claro que duvidar da Bíblia não se deve, mas são pessoas que pensam assim, né? É interessante que os que ficavam à vista, né, como eu falei, eram utensílios que serviam para coisas menos importantes no culto, né? Portanto, nós podemos ver qual é o problema dessa interpretação. Eles usam versículos soltos que estão falando de momentos diferentes e de coisas diferentes. Êxodo 20 fala de um mandamento, né? Fala de um mandamento. Agora, o texto de Reis 6 e 7, ele descreve, né, a construção, simplesmente isso. Qual é a semelhança
que existe em sentido das coisas entre um mandamento, que é uma ordem, e a descrição de uma construção? Nenhuma, né? Nenhuma semelhança semântica existe entre uma coisa e outra. São duas coisas completamente diferentes. Por exemplo, se eu digo para você que você não vai trabalhar mais hoje, né? Digamos assim, que eu tenha esse poder de falar isso, você não vai trabalhar mais hoje, porque hoje é dia do trabalhador, né? Então você não vai trabalhar mais hoje, né? Você não vai, isso é uma ordem, né? Mas agora, se eu digo para você, aquele prédio ali foi construído com tijolos, aí tem um telhado de telhas de barro e coisas assim, isso tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra? Tem semelhança uma ideia com a outra? Nenhuma. Então foi isso que eles fizeram. Eles usaram versículos soltos, pegaram de coisas totalmente diferentes e tentaram aplicar a ideia que eles tinham pronta, certo? Então, para que eles pudessem combater Êxodo 20, eles teriam que usar outros mandamentos, tipo de texto que fosse de igual teor, de igual importância, inclusive também, e que mandasse fazer esse tipo de coisa. Mas eles descreveram uma construção. Claro que existem textos lá também em Êxodo também que podem mostrar isso até. Até mostram, na verdade, né? Entretanto, já está um erro aí, porque não sabiam onde procurar, né? Procuraram no lugar errado. Mas mesmo que os livros lá no Pentateuco descrevessem a construção do templo, inclusive com esse tipo de figuras, né? Ainda assim não eram figuras para adoração nem para veneração, eram apenas figuras de decoração. Inclusive, nós evangélicos usamos muitas dessas figuras, especialmente para educação de crianças, né? Ensinamos as crianças com figuras que representam cenas bíblicas, literalmente. Usamos isso, mas em nenhum momento é ensinado a essas crianças que elas devem venerar ou prestar culto a essas figuras. São ensinadas apenas como papéis. E como papéis, muitas vezes jogamos no lixo de uma hora para outra, sem o menor problema, se estiverem danificados, não servirem para mais nada, sem fazer nenhum tipo de cerimônia. Simplesmente amassamos, jogamos no lixo, entendeu? Que é só um desenho, tá? Então, para você entender que uma coisa é você usar figuras como adorno, como ornamentação, e outra coisa para adoração. Todas as citações que fizeram nesse site católico aí são realmente para adorno e não contrariam em nada a ordem de Êxodo 20, proibindo a adoração à imagem.